Olá, pessoal. Vamos para a última parte da nossa aula. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Pois bem, inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações sem interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. A pessoa tem o direito, né, de ir nas repartições públicas, né, e conseguirem as informações de interesse particular dele próprio, da coletividade, interesse geral, né? As repartições públicas só pode negar informações se for imprescindível para a segurança do Estado ou da sociedade, tá certo? Em regra geral, tem que fornecer informação. Você pode chegar na prefeitura e pedir, eu quero saber como foi a licitação tal, quero saber como que está aqui o salário das pessoas, né? Portal Transparência, o Estado tem, inclusive, né? O Estado, a União, Portal Transparência. Quanto está gastando com educação, quanto está gastando com isso, tem que ter direitos. Você tem o direito de saber. Inciso 34. São assegurados independente de pagamento de taxa. Não precisa pagar taxa, né? Tem gente que é muito simples, chega na delegacia e pergunta quanto que é. A gente fala, não tem que pagar taxa. Tem que ter um direito seu, uma certidão que eu estou te dando. A pessoa quer uma certidão que compareceu na delegacia, faltou o serviço, quer um serviço público ali, regra geral, né? Ele tem direito, independente de taxas, quanto ao direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade do poder, né? Ou obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal também, tá certo? Direito de petição. Agora a gente começa a parte da justiça, né? A Constituição agora, tratando dos incisos aqui, vai ver do poder judiciário, do direito penal agora, vai começar muito sobre isso, muito interessante para a gente também. Inciso 35, a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Gente, isso aqui é muito importante. Princípio da inafastabilidade. Inafastabilidade do judiciário. O judiciário não pode falar, não, estou me afastando, eu não vou apreciar seu pedido, né? Princípio do acesso à justiça. Princípio do acesso à justiça. A lei não excluirá da apreciação do poder público lesão ou ameaça a direito. Gente, se você tiver uma lesão de direito seu, ou não foi nem lesão ainda, seu direito está ameaçado, você tem direito de procurar a justiça, tá certo? A justiça não vai se afastar de atender, tá certo? É um direito seu, ter o seu direito foi lesionado, então o Estado, através do Poder Judiciário, tem a obrigação de te atender, né, e solucionar o seu problema. Inciso 36. A lei não prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Isso é muito importante também. Tá? A coisa julgada. Quando a decisão transita em julgado, ela se reveste do que a gente chama de coisa julgada. Ela se tornou definitiva. Toda definitiva não a consegue mais mudar. Você não pode mais questionar essa coisa julgada na decisão, na justiça, no poder público, na esfera administrativa, em lugar nenhum. Tramitou em julgado, virou coisa julgada, acabou. Direito adquirido, direito é seu, o ato jurídico perfeito acabou, acabado é seu direito, não vai mais perder esse direito. A Constituição lhe dá essa prerrogativa. Inciso 37. Não haverá juiz ou tribunal de exceção. Isso é muito importante. Não haverá um tribunal criado só para você, só para um caso específico, depois que o fato já aconteceu. Tá certo? Não há juiz ou tribunal de exceção no país. Isso é muito importante. Tá certo?
Não vai ser criado uma justiça só para você, só para o seu caso. Né? Você distribui sua ação, que existe as regras pré-estabelecidas de sorteio, de prevenção, de conexão, qual foi a primeira que a outra, né? Por matéria, divisão, por competência territorial. A sua ação será processada de acordo com regras pré-estabelecidas. Não existe uma criação de um tribunal para julgar o seu caso após o fato ter ocorrido ou especificamente para um caso específico. Tá certo? Específico. Não existe tribunal de exceção. Essa é a expressão. Quando, por exemplo, acabou a Guerra Mundial, criaram um tribunal de exceção, né? Só para julgar os criminosos de guerra. Né? A ONU criou para julgar os criminosos de guerra. Os alemães foram lá julgados, os japoneses, né? Um caso específico. Não é permitido dentro do Brasil. Inciso 38. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados, que é muito importante. Vou apagar o que eu coloquei aqui em cima. Para ver aqui. A plenitude de defesa. Gente, júri. Vamos começar na letra D. Para que existe o júri? Não sei se vocês sabem. O juiz criminal julga os processos criminais e condena as pessoas pelos crimes que eles cometem, ok? Quando se tratar de crimes dolosos contra a vida, quem decide se a pessoa é culpada ou não vai ser a instituição do júri. Olha aqui, o júri. Não é o juiz, o júri. Vão ser lá 7 jurados, não sei se vocês já assistiram a algum júri, 7 jurados que vão decidir se a pessoa é culpada ou não. Ela decide, não é o juiz que decide. Quais são os crimes dolosos contra a vida que nós temos hoje? Nós vamos estudar lá no Código Penal. Hoje, atualmente, estudando essa matéria para o quinto período. Homicídio, artigo 121. Instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio, artigo 122. Depois nós temos o infanticídio, artigo 123. E depois nós temos o aborto. 3 tipos de aborto diferentes. Aborto no artigo 124, no artigo 125 e no artigo 126 do Código Penal. Esses são os crimes dolosos são crimes contra a vida. O júri vai julgar os crimes dolosos. Tá? Os crimes culposos, não. O homicídio culposo não é o júri. Está escrito aqui, crimes dolosos contra a vida. Tá? Então, é o júri que vai... A Constituição já determinou isso. Tá? E, além disso, falou que esse júri vai ser assegurada a plenitude de defesa. A pessoa que está sendo ali acusada de um desses crimes aqui vai ter a sua plenitude de defesa, vai poder defender, né, de todas as formas admitidas em direito. O sigilo das votações, importantíssimo. Ninguém pode saber em quem os jurados votaram, então é um direito constitucional isso. A soberania dos hereditos. Gente, os jurados decidiram, está decidido. Não tem como o juiz mudar, sentenciar de forma diferente do que foi decidido. Os jurados decidem, está presente aqui uma causa de diminuição de pena, do privilégio, tal. Aí jurar sim ou não. Está previsto, se você acha que foi legítima defesa aqui, sim ou não. É o jurado que decide, tá? Soberania dos vereditos. Veredito dos jurados. O jurado decidiu, o juiz tem que decidir, tem que sentenciar, traduzir aquela decisão dos jurados na sua sentença.
Ok, gente? Muito importante esse inciso 38. Próximo slide, muito importante. Inciso 39. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Existe aqui uma expressão em latim muito famosa: não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sine crime sine privilegi, né? É escrito em latim. Não há crime sem prévia lei. Expressão em latim. Existe um livro muito famoso que eu indico para vocês. Eu tenho ele, um livrinho bem pequenininho. Posso emprestar para alguém que quiser digitalizar e mandar para os colegas. Dos delitos e das penas. É um livro, um clássico livro de Cesare Beccaria. Foi escrito há muitos anos atrás, em 1800 alguma coisa, 1800 alguma coisa, como o mundo era totalmente diferente. Ele escreve sobre essa arbitrariedade dessas penas cruéis que existiam. O rei mandava as pessoas terem penas cruéis, as pessoas eram condenadas por tribunais de exceção, como acabamos de ver ali atrás. As pessoas eram condenadas sem uma lei anterior. Por exemplo, a pessoa cometia um fato, aí depois decidir que aquilo era um crime. Isso é muito importante estar na nossa Constituição. Não há crime sem lei anterior. O direito penal, vocês vão estudar, é chamado princípio da anterioridade penal. Princípio, anota aí nas anotações, princípio da anterioridade penal. Não existe eu cometer um fato e depois falar que aquilo é crime, sabe? Conhecendo um fato agora no coronavírus aí, as pessoas aí desrespeitando e tal, não tem dessa de criar um crime hoje e tentar punir quem cometeu ontem um fato. A pessoa tem que saber, conhecer que existe um fato criminoso, aí ela decide, eu quero cometer esse crime ou não. Eu não posso voltar no passado, fazer um crime hoje para punir coisas do passado. Tá certo? Nem pena sem prévia combinação legal. Os crimes hoje já tem que estar escrito lá. Homicídio qualificado, pena de 12 a 30 anos. Antigamente, o cara fazia, o rei decidia. Você vai ser condenado à morte por apedrejamento. Você vai ser enforcado, você vai ser guilhotinado. Decidir a cabeça dele na hora as penas. Não. Tem que já estar prevenido, já tem que estar definido antes quais são as penas para aquele tipo legal, tá certo? Esse livrinho aqui vale a pena muito ler, tá, gente? Se você já não tiver lido, né, Direito Penal, parte geral, eu acho que a Fabíola já deve ter indicado para vocês. Vocês estão no terceiro período, né? Estudando agora Direito Penal, parte geral, isso mesmo. Deve ter indicado para vocês, ou até já leram esse livro. Próximo inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Isso é muito importante também, né? Aqui nós temos o princípio do tempus regit atum, né? Aqui nós temos a lei do tempo do fato. A lei penal não vai retroagir para abarcar fatos pretéritos. A lei não vai retroagir no tempo. Se a lei foi criada hoje, ela não pode retroagir. O fato foi praticado em 2015. Então vou usar a lei do tempo do fato, tempus regit actum. É diferente do direito civil, por exemplo, que está sempre mudando. Eu olho qual que é o direito hoje. O direito hoje fala que eu tenho direito a isso. O direito hoje fala que eu tenho direito àquilo. O direito processual civil mudou, a regra agora é o recurso ser feito de tal maneira. No direito penal não pode ser assim. No direito penal eu uso a lei do tempo do fato. O crime foi cometido em 2018. Qual que era a redação da época? Em janeiro desse ano a gente teve aí o pacote anticrime do Sérgio Moro. Mudou muita coisa no direito penal. Então, eu estou comparando com inquéritos de dezembro de 2019, muito recente, tem crime de 2019 está apurando,
Eu posso aplicar o pacote anticrime do Moro? Não, tem que olhar qual que era a regra material da época, de 2019, qual que eram os crimes que existiam naquela época. Agora está punindo tal conduta, mas não interessa na época que ele cometeu o fato, não, tá certo? O que é importante aqui é a parte final também, salvo para beneficiar o réu. Olha só, olha uma exceção aqui. Eu falo que não retroage, mas se for para beneficiar o réu, sim. A lei penal feita hoje não pode ser aplicada para quem cometeu um crime em 2018, 2017, 2012. Ah, mas se essa lei for uma lei que vai beneficiar o réu, sim, aí pode aplicar. Para beneficiar o réu, a lei penal retroage, sim. Se hoje falar que não é crime mais aquela conduta que ele cometeu em 2012, pronto, vai ser absolvido. Se hoje falar que a pena está menor, a pena era de 10 anos, agora é de 5 anos, aí a lei penal vai retroagir. Tá certo? Então, decore isso para beneficiar o réu, sim. Para a gente fechar esse trecho da aula, a aula está grande hoje, somando 3 vídeos. Inciso 41, a lei punirá qualquer discriminação atentória dos direitos e liberdades fundamentais. Ficou meio perdido aqui esse inciso, mas sim, né, que bom que vai, né, toda vez que for qualquer conduta que for atentar contra os direitos e liberdades fundamentais, vai ser punido pela lei, né? O direito penal faz isso bastante. A gente vai parar por aqui. Na próxima aula a gente continua no racismo aqui, beleza? Obrigado, bons estudos, bom final de semana para vocês. Agora,